Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Aqui nesta tarde do dia 9 de setembro, terça-feira, vamos ver como é que está a notícia aqui, o mercado cripto, né? E a gente tentar entender como funciona o Bitcoin, né? Que leva basicamente todo o mercado cripto para um lado ou para o outro, tá? Então eu tenho aqui três notícias aqui diferentes, galera. Uma notícia positiva, uma notícia negativa, vamos dizer assim, e uma notícia, vamos dizer, neutra, né? Então você vê que, é lógico que essa notícia aqui de operar em alta é uma notícia de ontem, né? Dia 19 aqui, tá? 19 horas atrás. Mas a gente pode pegar isso daqui, como as pessoas ainda, alguns jornais, algumas mídias aqui ainda não entenderam como funciona o Bitcoin, tá? Pra gente entender como é que o Bitcoin ele é volátil, né? E ele sobe e desce diariamente, tá? Independente de uma notícia, ou uma notícia ela pode chegar, fazer realmente o Bitcoin disparar e começar o out-season, ou pode fazer ela simplesmente afundar, mas afundar de verdade, não oscilar, tá? Ó, o Bitcoin aqui agora está em 110.826, 880 tá aqui, tá? Ó, você vai ver aqui uma queda bruta. Ele deu uma subida aqui, ó. Você pode ver que subiu aqui para, ó, de 111, 113, oscilou, depois caiu aqui, deu uma pancada para baixo, tá? Mas a gente vai falar isso daqui um pouquinho melhor para você ver como funciona o Bitcoin e não ficar muito alarmado ou prestando atenção em o que as mídias falam, tá? Qualquer coisinha elas falam que o Bitcoin caiu por aquilo ou subiu por aquilo, sem saber como funciona o Bitcoin ou o próprio mercado cripto, né? Galera, não se esqueçam aí, ó, de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. É muito importante isso, tá, galera? Eu peço aqui, porque às vezes tem visualizações, muitas pessoas não curtem os vídeos aqui e também não se inscrevem. Tenta se inscrever aí, não custa nada para você e tá ajudando demais o canal, tá? E que o canal aqui vai estar ajudando vocês realmente aqui, tá? Uma das notícias que eu falei foi essa daqui, ó. Bitcoin hoje, cripto opera em alta com perspectivas para juros do Fed no radar. Tá, todo mundo tá sabendo aqui que a reunião do Fed ali é dia 16, 17 e deve ter um pronunciamento de saber quanto vai ficar a taxa de juros e tem expectativa que essa taxa de juros caia, seja cortado. E se fizer isso, tendência assim do Bitcoin subir, é isso que eu falei, aí subir realmente por causa de uma notícia, e aí a gente até conseguir pegar uma out-season, mas muitas vezes aquela notícia na hora, dependendo da hora, talvez não esteja no momento correto da out-season, aquilo ali pode fazer o Bitcoin dar uma pancada para cima e depois estabilizar e voltar a operar até chegar uma hora dele subir. Então nada quer dizer que vai ser aquilo ou outro, tá? Mesmo essa notícia aqui da perspectiva para frente. Muitas vezes no boato o Bitcoin ele sobe, né? E às vezes no fato não sobe nem tanto. Mas é uma notícia aqui que seria positiva, né? Que a gente está esperando. A notícia negativa seria essa, ó, Bitcoin cai após revisão de dados do emprego nos Estados Unidos. Aí está dizendo aqui que o Bitcoin está caindo, que tem uma revisão lá nos Estados Unidos e viu que caiu essa taxa de emprego, então é um cenário que não é tão bom, e aí o Bitcoin caiu por causa disso, tá? Beleza, ele estava em 112, 113, foi para 110 por causa disso, tá? E a notícia neutra seria isso aqui, ó. Bitcoin sustenta preço, só quer dizer que o Bitcoin está naquele preço ali variável, tá? Você pode ver aqui que é uma notícia de 9 da manhã, tá ali subindo, descendo, naquela volatilidade, e aí teve uma notícia de um ataque, suspeita de ataque hack, que mexeu com as criptomoedas hoje. Se bem que até aqui na matéria, né, que a gente vai lendo aqui, não tem dizendo nada. Aqui, as bolsas asiáticas encerraram em alta, com as ações de Hong Kong, enquanto isso. Na Europa, beleza, aqui embaixo. Um evento relevante que impactou o mercado de criptomoedas foi o alerta emitido ontem por Charles Guilherme, Metz, o nome fala aqui da Ledger, sobre um possível ataque hacker. Tá? Esse ataque poderia comprometer a disposição de software para os usuários, afetando a confiabilidade. Então pode ser assim, de repente, na Ledger, né, muitas pessoas que tem, e aí vê. Mas aqui não tem dizendo nada, aí vem dizendo aqui, ó, principais carteiras como Phantom e MetaMask informaram que seus protocolos não foram afetados, tá? Então uma notícia que você não sabe, essa é uma notícia assim especulativa, porque você não está dizendo aonde que teve esse ataque hacker, quem foi atacado ou não. Então pode ser um boato que é gerado para fazer o mercado cair, tá? E muitas vezes o mercado cai, derrete um pouco, por quê? Tem gente criando um boato, querendo entrar na jogada, né, antes que o mercado suba, e aí faz isso. Aí muitas sardinhas aí, as pessoas que são mais desesperadas acreditam em notícias assim e pulam fora do mercado, tá? E aí o que acontece? De repente quem criou o boato entra lá e compra mais barato, porque você que está se desesperando com o boato vende, tá? Então preste atenção nas notícias. E aqui quando a gente volta para o gráfico do Bitcoin, aqui esse valor, o que a gente está pegando aqui? Pô, uma pancada forte, beleza. Mas se eu voltar aqui a míseros 7 dias, galera, ó, botar aqui a míseros 7 dias, o que a gente vai ver?
tá? Ah, então subiu forte, depois deu uma pancada para baixo. Cara, mas aqui, ó, aconteceu isso aqui, ó, uma semana atrás, nem uma semana, dia 4 no caso, dia 4 do 9, hoje é dia 9, 5 dias atrás, cara. O Bitcoin veio subindo, subindo, chegou num pico ali, ó, de 113 mil, basicamente o valor que chegou agora é 113. Então a gente vê que isso daqui é um suporte, ele um suporte não, ele não conseguiu passar essa resistência, né, e desce para um possível suporte. Então é isso que a gente tem que falar, que ele vem, subiu, você vê que o valor é mesmo aqui. Isso daqui, ele chegou nisso daqui no dia 5 do 9, 4 dias atrás. Não conseguiu passar nessa resistência, pum, pancada para baixo. Aí veio, ficou aqui oscilando, nas bases de suporte quase aqui, uma pancada, deu uma subida boa, veio a 113 novamente, o mesmo valor que foi há 4 dias atrás, e deu uma pancada para baixo. Aqui, ó. O movimento é o mesmo, galera. Se você for ver aqui, ó, não chegou naquele valor, mas chegou aqui a 112 e caiu de novo, ó. Pô, despencou, foi lá embaixo, 109, tá? Então você vê que eu tô pegando um gráfico aqui de 7 dias e a gente vê que esse movimento é constante. Tá? Aqui, ó, você pode até ver aqui, subiu também aqui, ó. No dia 8 desceu de novo, aí sobe de novo. Então você vê aqui, mas aqui, basicamente, onde ele bateu 113 mil, é praticamente quase que idêntico ao que ele fez aqui, ó. Bateu lá em cima em 113, ó. Pernada para baixo, tá? Isso no dia 5. E agora, de novo, no dia 9, pernada para baixo. Aí, não, foi um ataque hacker, é porque é a notícia do desemprego nos Estados Unidos. Não, cara, isso daqui se chama oscilação. O Bitcoin sobe, desce, não conseguiu ultrapassar a barreira. Muita gente que às vezes está jogando no futuros. Então, pode ter player pesado no mercado, e aí os caras vão lá, jogam no futuros, despejam, vende, cai, e o Bitcoin fica oscilando, tá? Naturalmente, galera, isso daqui não é por causa de notícia de desemprego ou porque o ataque hacker afetou, cara. Se a gente pegar o gráfico e estender para trás, a gente vai ver o mesmo movimento que está dizendo hoje que é por causa disso ou aquilo, a gente está vendo esse mesmo movimento há 4 dias atrás. Tá? E talvez há 4 dias atrás, nem tô voltar para procurar aqui, ia estar alguma notícia. Ah, o Bitcoin caiu a isso. Pô, então quer dizer que a notícia é ruim só vem quando tá 113 mil? Não, porque isso daqui, aqui, ó, você pode ver, isso daqui simplesmente é uma resistência. Ele bate ali e talvez ali por jogadas, as pessoas já saberem que é uma resistência, as pessoas que sabem analisar melhor o gráfico, ela vê que aquilo ali é uma possível resistência, que ele não vai ultrapassar aquele valor no momento, e às vezes elas vendem ali, justamente, eu vou vender aqui agora, que eu vou fazer um lucro, e vou comprar lá embaixo, tá? E aí o mercado se espanta, porque muitas pessoas associam essa resistência e uma queda posterior com possíveis notícias. Aí as pessoas se abalam com isso, galera. Isso daqui faz parte do mercado, tá? Então, notícias a gente tem que pegar, mas tem que filtrar bastante as notícias, porque muitas notícias que são aqui, que saem na mídia, que às vezes não conhecem bem as criptomoedas, elas pegam isso. Ah, Bitcoin caiu. Caiu por quê? Elas não estudam o Bitcoin para saber que ele oscila, quais são as jogadas que os players estão fazendo dentro das criptomoedas ali, dentro do Bitcoin para jogar, para ganhar, para perder, tá? Aí a pessoa caiu, vamos procurar uma notícia aqui, ó, e saiu essa notícia esquisita aqui, ó, o Bitcoin caiu, eu acho que foi por causa disso. E assim é o mercado de especulação, tá? E muitas vezes a especulação em cima do Bitcoin para fazer a compra e venda, e até especulação em cima de notícias, que elas não sabem mais ou menos o que falar, e cada uma dá um cenário diferente, tá, galera? Então, mas fica aí tranquilo, não se preocupe que isso daqui é a oscilação natural do mercado e do Bitcoin.